Senhor, meus queridos, tudo bem? Aleluias, glórias a Deus. Seguindo aqui os vídeos, né? E seguindo o assunto do último, que é sobre unidade. Eu falei que unidade ela é muito importante para nós, não apenas porque, até como estamos habituados a dizer, por causa do Salmo 133, que na unidade o Senhor ordena a sua bênção, mas vai muito além do que isso, traz ainda muitos outros benefícios espetaculares. Então nós precisamos buscar a unidade de uma forma diligente, como nós vamos ver Paulo falando aos Efésios. Amém? Mas eu quero começar falando sobre uma percepção que eu tenho, que é de quando alguém, por exemplo, diz assim, algo parecido com: o nosso problema é que nós não temos unidade. A questão é que quando eu ouço alguém falando assim, nunca essa pessoa está se colocando como alguém responsável por isso, por essa unidade. Ou, na maioria das vezes, é como se ela estivesse culpando alguém, e geralmente o líder. Contudo, os principais responsáveis para que possamos andar em unidade são os liderados, e não o líder. Ou melhor dizendo, pelo empenho de cada um individualmente, é que a unidade é uma questão de esforço conjunto, de esforço coletivo. Eu, como pastor, estarei sempre numa posição ingrata para tratar sobre esse assunto. Porém, também por ser pastor, eu não posso deixar de ensinar sobre esse assunto tão fundamental para o avanço do reino de Deus na terra. Então, o que a palavra de Deus tem a nos dizer a esse respeito? Olha, o próprio Senhor Jesus enfrentou muitas dificuldades nesse ponto. Certa vez foi com Pedro. Jesus advertia seus discípulos de que eles não deviam contar para ninguém ser ele o Cristo. Então, começou a mostrar para eles, para os seus discípulos, que ele deveria ir para Jerusalém, sofrer muito, ser morto e ressuscitar. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Ou seja, ele começou a chamar a atenção do seu líder, começou a corrigi-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Veja em Mateus 16, 13 e diante. Nós sabemos que Pedro até juraria mais tarde que não permitiria de modo algum que tal coisa acontecesse com Jesus. O quê? Que Jesus fosse morto, fosse preso. E ele jurou isso a custo da própria vida. Mas sem bem que você já sabe o que acontece, né? O que aconteceu no final dessa história. Mas isso não se deu só com Pedro, isso se deu também com outros discípulos. Lucas 9, 51 a 55. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Irmãos, eu amo essas conexões que o Espírito Santo vai fazendo, mostrando na palavra que ele quer nos transmitir. Eu espero que você também esteja percebendo isso, a ressurreição, Jerusalém, Jesus assunto aos céus, as coisas vão se relacionando. Eu vejo nisso uma coesão profética, espiritual poderosa. Mas seguindo aqui, versículo 52, e enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. E isso, queridos, é tão verdadeiro que Jesus demonstra que até mesmo quem não anda junto pode andar em unidade. Lucas 9, 49 e 50. Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós é por vós. Tremendo isso, né? E essa questão chegou mesmo ao ponto de seus discípulos, por terem seus próprios posicionamentos, vontades, entendimentos, etc. Isso, em certo momento, está registrado em João 6, 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus interpelou-os: isto vos escandaliza?
Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Uau, olha isso. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós retirar-vos? Jesus virou para os seus próprios discípulos e disse, vários discípulos o abandonaram, porque eles estavam juntos, estavam tendo comunhão, eles haviam acabado de comer da multiplicação dos pães e dos peixes, meus irmãos. Quem conhece essa passagem de João 6, sabe o contexto. Ou seja, eles acabaram de comer, de ter comunhão, de se relacionar, se alegraram, viram um milagre, compartilharam aquele momento. Mas na hora em que Jesus os chamou para um comprometimento, para a unidade, os chamou para uma responsabilidade, eles acharam que esse discurso era muito duro. Eles tinham comunhão, mas eles não tinham unidade, eles abandonaram. E Jesus vira para os próprios 12 dele e pergunta se eles também queriam ir. Ou seja, vocês estão comigo ou não estão? Paulo tinha que lidar constantemente com problemas a respeito disto, com as igrejas de modo geral. Podemos ver isso em diversas cartas. No último vídeo, mesmo eu citei algumas cartas escritas por Paulo, onde ele relacionava unidade ao chamado, unidade ao propósito. Aqui eu vou citar mais outra carta de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios. E assim como para os coríntios, Paulo ele faz o quê? Ele roga aos irmãos. Ele faz um pedido, ele insiste, ele suplica aos irmãos. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que fosse chamados. Olha aqui, chamado, vocação, propósito. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Veja, queridos, a clara relação de vocação, chamado com unidade. Só que perceba como Paulo ele aborda o assunto. Ele chama a responsabilidade para o indivíduo, como ele fala no versículo 2. Ele chama a atenção para que as pessoas exerçam as virtudes de humildade, mansidão, longanimidade, suporte, amor, que através disso é que eles vão poder alcançar a unidade que ele ali começa rogando a eles. E eu acho, queridos, que nos dias em que vivemos, dificulta esse processo que já é difícil, nós termos tantas convicções próprias, opiniões próprias e esse acesso fácil hoje a tantos pastores, né? Pela internet, por exemplo. Então, essa mentalidade, esse meio, esse ambiente que a gente vive talvez dificulte manter essa unidade de pensamento. Precisamos lidar com isso. Aí na sequência desses versículos, Paulo ele fala sobre a diversidade de dons, trazendo o entendimento que a unidade não vem por nós sermos iguais, por termos os mesmos dons, né? Sermos todos parecidos. Pelo contrário, Deus nos concedeu diversidade de dons justamente, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quando ele fala de aperfeiçoamento dos santos, está falando da igreja, do corpo, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Isso é uma questão muito séria nos dias de hoje. As pessoas hoje são levadas por qualquer modinha até, né? Sem ter uma convicção, uma firmeza, muito pegas pelo emocionalismo muitas vezes. Eu me lembro que a primeira vez que eu me deparei com esse texto de Efésios 4, eu tinha pouco tempo de convertido, alguns meses, e eu estava num momento em que eu estava orando muito a Deus, porque eu tinha aprendido que nos últimos dias um grande problema seria a apostasia, seria esses ventos de doutrina, as pessoas que teriam comichão nos ouvidos, procurando ouvir só aquilo que lhes agradasse. E eu vinha perguntando a Deus, o que vai livrar o seu povo disso? E através desse texto, que eu nem sabia interpretar direito na época, mas eu entendi por Deus que nós seremos preservados da apostasia, dessas coisas que eu falei, através da igreja, da unidade, da submissão, né, do corpo de Cristo. E então, finalmente, o versículo 16, onde ele diz,
de onde todo o corpo, todos nós, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta. Então, o corpo, ele é ajustado pelo auxílio de toda a junta, de cada um de nós, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, a unidade, por estranho que possa parecer o que eu vou dizer, é uma busca individual, pessoal, onde cada um de nós presta contas a Deus. Por isso, só pode haver unidade se houver submissão. E quando eu falo de submissão, eu estou falando disso. De eu entrar numa mesma missão, estar aliançado, seguir junto, né, com o mesmo propósito. E apesar de eu estar falando, claro, também da submissão às autoridades, eu falo principalmente da submissão mútua. Do sujeitai-vos uns aos outros. Também Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 21. Amém? Queridos, amanhã eu vou colocar um link no grupo onde vocês vão poder começar a escolher o período, né, do dia em que você vai dedicar para estarmos orando todos juntos durante 10 dias, ininterruptamente, levantando as nossas vozes em oração, em clamor ao Senhor. Eu conto com vocês. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.